Bom dia a todos. Sejam muito, muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês estão bem? Isso, vamos falar com força que estamos bem, mesmo se a gente não tiver, porque a gente fica. E eu costumo dizer, né, Luiz, que a gente facilita a espiritualidade a cuidar de cada um de nós, porque a palavra tem força, a vontade tem força. Bom, gente, tema de hoje, a importância da reencarnação. Eu quero começar perguntando para vocês se todos vocês acreditam na reencarnação. Sim, né? Que bom, que bom. Então, nós sabemos da imortalidade do nosso espírito e que não estamos nessa existência por acaso, que temos um propósito de melhoria, de evolução, e estamos aqui juntos para melhorarmos, para estudarmos, para aprendermos e também para pedir socorro à espiritualidade maior. Quando entramos numa casa de socorro como essa, temos que nos entregar mesmo para a espiritualidade, porque como o Fernando, o pessoal falou, ao adentrarmos, nós já somos acompanhados por um médico, por um enfermeiro de luz do espaço, que já vão tratando de cada um de nós, trazendo medicação para o corpo, para o espírito. Então vamos, nesses pouquinhos instantes, nos entregarmos realmente a esse tratamento, à espiritualidade, e pedir que dilatem nossas mentes e o nosso coração para essas rápidas reflexões que trazemos aqui do Livro dos Espíritos, da Gênese e do Evangelho. Eu pensei em começar a nossa reflexão contando uma história verídica. Como nós somos voluntários lá da Casa André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, é uma história de um dos internos, dos assistidos nossos lá, que veio através de um livro chamado como Quando os Lírios Voltarem a Florir, e foi escrito pela secretária da FEAL, Fundação Espírita André Luiz Nossa, quando ela ainda estava aqui no meio da gente e já voltou para a pátria espiritual. Então, vocês querem ouvir essa história antes da reflexão? É assim, eu vou tentar colocar aqui e a gente, o máximo possível, ir diminuindo o tempo a ser gasto. É assim, olha, começa com uma mensagem do Emmanuel, essa história que fala: o tempo é o doador da compaixão divina, e na sua passagem incessante nos despoja de todos os enganos, ajudando-nos a retificar as apreciações em torno do caminho que percorremos. Emmanuel, para falar bonito e difícil é Emmanuel, né? Então está querendo dizer que o tempo não deixa nada por acaso, que se a gente faz as nossas escolhas, que se a gente vive de uma forma esperando o retorno, que seja bom, que seja melhor, porque nada vai ficar em vão. Então essa história é de um menino que nasceu em Wesel, no norte da Alemanha, filho de uma carinhosa música. Ela era tocadora de piano, ela era calma, tranquila, a mãe dele, maravilhosa, e o pai era muito rígido, um militar chamado Herr Wagner Nupper, é assim que se fala, né, em alemão. Então, esse jovem inteligentérrimo, bem colocado na família, na vida, fez medicina, tá? Foi criado com muita austeridade, mas ele era feliz, porque ele tinha o carinho da família dele. A mãe dele sempre falava: filho, não perca a sua naturalidade, não perca o seu cuidado, não perca a sua sensibilidade. Não perca a sua sensibilidade, que isso sirva para a gente, ser sensível em relação ao outro, à vida, a nós mesmos. E ela sempre terminava dizendo: filho, eu te amo. Olha só. E o pai naquela firmeza militar, né? Quando ele tinha 24 anos, esse menino, ele já tinha concluído o curso de medicina e exercia a profissão nas escolas de formação militar, para orgulho do pai. Já exercia a medicina com 24 anos na escola militar lá. Só que em 1938,
época, né, próximo da guerra, um ano antes da invasão da Polônia, ele foi enviado para trabalhar no território polonês, onde a colônia judaica concentrava cerca de 3,5 milhões de pessoas. Colônia judaica lá em Polônia. Trabalhava no hospital, aperfeiçoando-se no campo das pesquisas. Ele era um grande pesquisador. Esse seu sonho se tornou um grande pesadelo para milhares de criaturas, inclusive para ele. Ser pesquisador dentro da medicina, cuidando das pessoas. Quem sabe, alguns, né, que já estão agora reencarnados no planeta. A partir de setembro de 1939, com a invasão da Polônia, iniciou-se uma nova etapa na política de segregação racial. Tinham que separar as pessoas, que eles diziam naquela época, essas daqui são boas, essas daqui podem continuar vivendo, essas outras não. Olha só, hein? Então foram criados lugares onde os judeus eram confinados e compelidos a usar um distintivo com uma estrela amarela na roupa, para identificar aqueles judeus que iam para aqueles lugares como se fossem, sabe, quartos assim, embaixo das casas, aquele lugar assim meio macabro. Então eles usavam esse distintivo amarelo na roupa, e eles eram obrigados, para identificar a religião deles, e eles eram obrigados a trabalhar para o esforço da guerra alemã. Os médicos trabalhavam em conjunto com os agentes lá de extermínio, promovido pelo Estado nazista, atuando como soldados biológicos. Os médicos trabalhavam como soldados biológicos. Eles eram acompanhados de ambulâncias. Então, cometiam assassinatos gravíssimos e a ambulância pegava aquelas pessoas como se fosse uma coisa boa. Olha só, hein? Na época, eles elaboravam teses sobre a eugenia. O que é eugenia? É a ciência que estuda as condições mais propícias no melhoramento da raça humana. E foi em nome dela que os médicos nazistas cometeram várias atrocidades, inclusive esse menino. Inferioridade racial causavam problemas e definiam execuções como sendo de caráter humanitário, como se fosse bom isso, para os condenados à seleção natural. Condenados à seleção natural. Olha só, hein? Então, para a medicina nazista, a boa saúde era característica da superioridade racial ariana. Os alemães, considerados incuráveis, foram submetidos à esterilização. Entre esses doentes estavam 60 mil epiléticos, 4 mil cegos, 16 mil surdos, 20 mil com má formação no corpo e etc. Não podia ter nada de doença, não podia ter nada que não fosse considerado por eles saúde perfeita. Então, os judeus serviram de cobaia para vários tipos de vacina, de treinamento, principalmente a vacina contra o tifo, aquela doença lá grave que a gente sabe. Muitos morreram em experiências médicas, também além do que eles matavam. Alta pressão, congelamento, e como a gente disse, as ambulâncias acompanhavam os assassinatos, a ambulância da Cruz Vermelha. E aí, com o fim da guerra, lá, a morte e a derrota de Hitler, esse nosso pesquisador, esse médico jovem, inteligentérrimo, né, suicidou-se. Não aguentou o que ele tinha feito com o estudo, com a inteligência dele, ajudando esses outros médicos e pesquisadores a acabarem com a vida de milhares de pessoas só porque tinham um pequeno defeito físico. Em seu ouvido, quando ele já estava no plano espiritual, naquela guerra interior, né, porque, veja bem, um suicida, além de tudo que ele tinha feito aqui quando encarnado. Em seu ouvido estava a mãe dele falando: olha, não perca a sua sensibilidade, eu te amo, calma. Só que ele tinha rápidos relâmpagos, assim, lampejos, porque ele não tinha condição, ele estava sofrendo muito lá no plano espiritual.
E ele não imaginava que existia do outro lado um inferno consciencial por conta das suas atitudes. Olha como a gente tem que tomar conta do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas atitudes, porque sabemos que somos um espírito em evolução. Estamos numa caminhada que a gente precisa de cura, de entendimento, de melhoria, de transformação. O principal de estarmos aqui nessa reencarnação é a nossa mudança para melhor, para se preocupar com o outro, para servir, para usar a nossa transformação para transformar também o planeta. Então, ele estava na escuridão e começou a sentir pancadas no seu corpo espiritual. Pancadas que não paravam, sensação de pedradas constantes no espírito dele. Então, o seu corpo estava se deformando a cada segundo. Olha a situação. De início, ele blasfemava contra os que se atreviam a apedrejar um importante pesquisador. E, aos poucos, ele foi percebendo que não era nada. Aquelas pedradas não paravam. Um dia, ele sentiu de novo perto dele a mãe dele, né? Proferindo as palavras de carinho, de cuidado, de sensibilidade, mas ele continuava a sofrer e sentindo aquelas pancadas, né? Chorou muito, muito, sofreu muito, não entendia porque aquilo não parava. E um certo dia, timidamente, ele pensou em Deus. Só o fato de ter se lembrado de Deus, olha como é o nosso espírito, como a gente precisa pedir socorro para a espiritualidade, para Deus, para os nossos mentores, para Jesus. Só o fato dele lembrar de Deus com aquela dor que não passava, né? Veio uma mão amiga ajudar, limpar aquelas feridas das pedradas, encaminhou ele para o hospital. Era um mentor que estava muito junto dele sempre, mas por conta da sua condição de fechamento mental e ao amor, ele não o via. A gente faz isso. Muitas vezes a gente fica preso no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa doença corporal e espiritual, e a gente não ouve os sinais de Deus, a gente não ouve os avisos dos nossos mentores, da espiritualidade, de Jesus, nosso melhor amigo, governador do nosso orbe. Começou a música dizendo para a gente segurar nas mãos de Jesus e pedir socorro. Nós precisamos fazer isso, independente de religião. Então, só dele lembrar de Deus com aquele sofrimento que não parava, ele foi socorrido. Foi levado para o hospital no plano espiritual, mas continuava realmente sofrendo, né? Porque todos aqueles cuidados que ele estava recebendo da espiritualidade nesse hospital espiritual não diminuía a dor dele, porque o sofrimento dele era do espírito. Ele tinha um espírito doente, né? E aí o que aconteceu? Ele queria entender por que aquele sofrimento estava daquele jeito e por que ele sentia aquela dor no corpo através da pedrada. Aí foi explicado para ele que existem formas, pensamentos. Então, não só o suicídio, né, que atrai espíritos da mesma condição, mas as atitudes dele fizeram com que as pessoas que lembravam, tanto encarnadas como desencarnadas, da atitude deles como médico, matando e tirando a vida daqueles lá, faziam dele, através dessas formas, pensamento, uma pessoa completamente merecedora, vamos dizer assim, daquela dor toda, daquele sofrimento. Então, formas, pensamentos. Muitas vezes, gente, nós pensamos que estamos sendo obsediados, que estamos acompanhados com espíritos que estão nos prejudicando. E as formas, pensamentos nos prejudicam, tomam forma de monstros, de animais, de bichos que nos sugam, que nos maltratam. Essas pessoas todas que foram atingidas por eles, deixaram aquela forma de pensamento. Se a gente for visitar esses locais na Polônia, ou fora, até mesmo na Alemanha e em outros lugares, aqueles locais que aconteceram as coisas, têm impregnado as energias. E a gente sente, as pessoas sentem, vão se sentir mal e vão achar que, não, ali ainda tem. Tem, logicamente, pode ser que tenham espíritos ainda engessados ali, né, no materialismo e etc. Mas muito é a forma, pensamento daqueles do que fizeram, que passaram por lá e que sofreram. E daqueles que, sabendo da situação, emitem energias de raiva,
de não compreensão, de dor, porque estamos num planeta de provas e expiações, somos ainda imperfeitos, somos ainda sentimos, né, raiva, dores, essas situações todas. Então, o que aconteceu? As energias provocadas por esses pensamentos atingem, né, os que provocam a desgraça, como se fossem pedras de fogo, e vão deformando o perispírito da criatura, de tal forma que, para sair disso, só implorando uma nova reencarnação antes de se tornar um ovoide, que é aquela situação, né, que a gente se diminui sem perder o que a gente tem de conhecimento, do que a gente já foi. O ser ovoide não diz que a gente retroage, não é isso. É o corpo que se modifica, o espírito não retroage. Nós paramos, nós estacionamos, mas a gente não volta. Então, ele inteligente, o que ele fez lá no hospital do plano espiritual? Implorou para renascer. Implorou esse espírito, porque ele não aguentava mais sofrer. E aí pediu um corpo deformado, como aqueles que ele mutilou, como aqueles que ele acabou com a existência, né? Então implorou para ter um cérebro atrofiado, que não pudesse lesar mais ninguém. Olha o que a gente tem que fazer com a nossa inteligência, gente, pelo amor de Deus, né? Nós estamos aqui juntos, no mesmo barco, no mesmo patamar, refletindo. Será que a gente está usando a nossa inteligência para o bem? Será que a gente só está pensando mal de tudo, de todos? A gente precisa ser aquela ovelha de Jesus que tem que ser, sabe, resgatada para o bem, para a diminuição das dores, do sofrimento e para auxílio do próximo. Não tem como, a gente tem que pensar no outro, não podemos pensar só na gente. Temos que nos modificar, colocar remedinho onde precisa no nosso espírito, sim, mas não podemos esquecer do outro para fazer o nosso melhor, para pensar o melhor, para enviar pensamento de amor, de prece, de luz para aqueles que estão à nossa volta. Então, após implorar isso tudo, a misericórdia divina concedeu que ele voltasse a reencarnar. Ele voltou num lar sem o mínimo de condição de sobrevivência. Lembra que ele nasceu no norte da Alemanha com tudo, né? Rico, nas coisas materiais, tudo que ele pensava ele tinha. E ele pediu para reencarnar num lar que não tinha a mínima condição de sobrevivência, sem o amor dos pais zelosos que ele tinha. Os pais não tinham nem condição de criar, nem de dar amor, muito menos de ensinar e dar atenção, como ele desprezou todo aquele ensinamento que ele teve, né? Ele voltou totalmente demente e desequilibrado. Foi entregue a uma instituição de caridade para ser amparado, porque não tinha como continuar sua existência naquele lar que ele nasceu. Nem alimento, nem roupa, nem remédio, nada. Ele foi aceito e recebido na instituição que se chama Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É a história de um assistido nosso, como a gente falou. Ele não perdeu a consciência do passado dele recente. Você vê, ele tirou a vida dele em 1939. Teve logo esse merecimento de reencarnar. Então, essas lembranças do passado dele enchia mais ainda o coração dele de angústia, de dor, de sofrimento. Ele não falava com ninguém. Ele nasceu com aquele corpo físico que não tinha visão, nem audição, nem fala, completamente paralisado. Tem muitos assim lá, né? Então, além de ter a mente que funcionava, ele não queria esse carinho, ele não queria fala, não queria contato com ninguém, não aceitava que o tocassem. Que eu acredito que muitos que conhecem lá sabem que tem internos assim, assistidos assim, né? E ele não permitia, gente, que ninguém tivesse piedade dele, porque ele não se achava digno de parar de sofrer, ele era consciente do que ele tinha feito. Olha só como é, né, ruim a gente nascer sabendo, olha, eu estou entendendo por que eu estou passando, porque a gente esquece o passado, a gente esquece, mas a nossa encarnação é uma necessidade para o nosso espírito, para a nossa evolução, é uma bênção, como foi para ele.
Já pensou se ele tivesse continuado lá a sofrer? Então, muitas vezes a gente está aqui e a gente reclama, ai, por que eu vim nessa família? Por que eu vim nesse corpo? Por que eu vim no Brasil? Por que eu vim de várias formas? A gente reclama muitas vezes. Aí a gente não gosta do nosso corpo, não gosta da perna, não gosta do nariz, não gosta da orelha, não importa. E não enxerga, não lembra, porque a gente sabe que o nosso corpo é escolhido, é feito para exatamente o que a gente precisa para evoluir. Muitas vezes nós escolhemos, outras vezes não. Você vê, ele teve o merecimento de escolher vir num corpo completamente limitado, né? Então, a gente saber, a gente está estudando junto aqui, saber dessas condições, que podemos estar aqui para vencer, para nos libertarmos de coisas do pretérito. Nós temos que nos fortalecer na prece, no conhecimento, na oração, no socorro espiritual, para não perdermos essa oportunidade. Todos nós que estamos aqui precisamos de tratamento material, espiritual, alguns mais, outros menos. Nossas dores são tamanhas, não é? Mesmo que a gente ache, não, está tudo bem, por isso que eu falei, gente, quando perguntar se está tudo bem, fala que está, mesmo se não tiver, porque a gente facilita a espiritualidade e se fortalece, não é? Todos nós temos problema, todos nós temos dores, todos nós precisamos de cura ainda, né? Estamos na caminhada para ir para um planeta melhor, para ir para uma situação, para merecer um corpo mais sadio, uma mente mais desenvolvida para o auxílio, para a luz, para a ajuda do planeta. Então vamos agradecer, vamos fazer o nosso melhor, vamos enxergar que quando a gente vira para o lado, a dor é maior que a nossa, não é? Então vamos ficar maneiro, vamos agradecer estar aqui numa casa como essa, né, que tem tantos trabalhadores, irmãos nossos ali se doando energia, ectoplasma, para cuidar de todos nós. Então é uma bênção a gente estar aqui hoje reunido. Ele reencarnou lá nas casas André Luiz. E ele precisava sempre ser convidado e não aceitava para ir para o trabalho espiritual lá. Nós participamos, né, muito tempo lá do trabalho, agora sem a condição, por conta dos trabalhos da FEAL, da TV, da rádio, a gente não está conseguindo estar no trabalho espiritual lá, mas participamos muitos anos. Então ele era convidado a participar desse trabalho espiritual lá nas casas, e ele não aceitava ir, porque tem um dia que a gente faz lá, que as crianças, que a gente chama crianças, né, eles vão para esse trabalho, aí recebem passe, recebem tratamento. Só que um belo dia, um sábado de manhã, ele falou, eu vou, depois daqueles convites todos dos médios, para que ele participasse do trabalho espiritual. Só que como o corpo dele era limitado, o espírito, né, foi e se locomoveu, saindo o trabalho espiritual, eles colocam como, no livro, como um tubo azul, não muito grosso, que vem da boca do espírito para o médium, que está ali trabalhando no trabalho mediúnico. Então, através do pensamento do espírito, o médium capta e põe a mensagem, fala. Ele começou com agressividade, ele viu que tinha esses tubos, não entendeu, entrou no trabalho, colocaram, e ele viu que o pensamento dele se deslocava para aqueles médiums falando o que ele estava sentindo. Ele falava, olha, não quero que tenha pena de mim, eu sei o que eu fiz, eu sei que eu mereço esse sofrimento, então, olha, fiquem na de vocês que eu vou ficar na minha. Ele continuava com a guerra interior dele. E ele viu que também nesse trabalho espiritual, gente, tinham pessoas da Alemanha, da Índia, do Japão, da França, do próprio Brasil, médicos espirituais. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos aqui todos com um médico, pelo menos, e um enfermeiro espiritual do nosso lado. Vamos confiar, a gente não entrou na casa à toa, por acaso. Mesmo que a gente não vá depois receber o tratamento, nós estamos sendo tratados. E foi visto essa situação lá nesse trabalho, né? Médiuns de várias localidades do planeta, de vários países. Olha só que com aquela agressividade dele, dando mensagem para um dos médiuns, a médium que era orientadora dele tinha muito amor no coração. Hoje também ela já está no plano espiritual, uma grande trabalhadora lá das casas André Luiz. Então, ela teve muito amor e muito carinho. Com toda aquela agressividade que aquele espírito, ele estava passando, ela falava, não, olha, eu tenho você como um filho.
A orientadora falou para esse espírito: eu tenho você como filho, eu te amo. E falou assim, ó, não perca a sua sensibilidade. Falou intuída pela mãe dele no plano espiritual, que queria a mudança dele e o socorro e a libertação, vamos dizer assim, de todo aquele ódio, de todo aquele mal que ele tinha praticado e que ainda estava dentro dele. Ela falou as mesmas palavras que a mãe intuiu de onde ela estava, que nunca deixou de cuidar daquele filho, independente de tudo que ele fez. Depois de passar para o plano espiritual, ela continuou acompanhando. E como ele estava em outra energia, não conseguia captar aquelas palavras e a verdade do sentimento daquela orientadora para com aquele espírito, fez com que tocasse o coração dele. E aí, imediatamente, gente, após essas palavras, esse tocar o coração desse espírito, todos aqueles médicos espirituais de todas as nações que estavam ali naquele trabalho, fizeram uma festa, gritaram: olha, graças a Deus, o amor cobre realmente a multidão de pecados. Então, naquele instante, modificou toda uma situação existencial daquele espírito que reencarnou para se modificar. Olha o que o amor faz, olha o que uma prece, olha o que um tratamento espiritual faz para nós reencarnados. Espíritos precisando de ajuda, espíritos precisando de socorro. Imediatamente brotaram lágrimas dos olhos daquele espírito ali. Espírito também chora, espírito também sente, porque principalmente quando está muito ligado à matéria, chora com lágrimas, não é? E aí os médicos, os enfermeiros de luz daquele trabalho gritavam: viva, 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 graças a Deus, realmente o amor cobre a multidão de pecados. E do alto brotaram luzes, e a sua alma, a alma daquele espírito, em socorro, comemorou o fim da guerra, daquela guerra que ele começou, naquela época que se formou como médico, e a guerra que ele travou dentro do seu próprio coração, mostrando a importância de estarmos reencarnados em pequenos momentos, porque a nossa vida é um raio, é muito rápido, é como se fosse uma gotinha d'água no oceano. Então a gente precisa aproveitar, a gente precisa fazer o nosso melhor. Chico Xavier falava assim, olha, quando ele teve um corpo doente, o corpo dele sofria muito, e às vezes ele precisava ir em algum lugar. Aí ele falava: olha, o meu corpo está doente, mas eu não. Então, muitas vezes ele falou: o meu corpo vai ficar aqui paradinho, quietinho, mas eu vou, em espírito, em mente. Então, quando a gente estiver, com dificuldade, com dor, muitas vezes sem conseguir nos locomover, vamos fazer um esforço com o nosso espírito. Vamos colocar a nossa mente além da nossa matéria, porque o nosso espírito é mais do que a nossa roupa física, não é? Nós estamos num corpo emprestado que nós temos que respeitar, cuidar, fazer de tudo de melhor, mas nós não podemos esquecer o nosso espírito. Nós temos que fazer valer a pena a nossa reencarnação, porque um trabalho todo da espiritualidade, fazendo o nosso corpo do jeitinho que a gente precisa, aí a gente pega e não dá valor, ou então a gente vive de qualquer jeito. Sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? Não é o fato. A gente não pode deixar a vida nos levar, não sei, só na poesia, só lá na música. A gente tem que fazer com que o nosso caminho seja o certo, seja o melhor, que a nossa dor seja a menor, porque a gente tem que se doar para o outro, porque a gente tem que fazer alguma coisa para voltar para a pátria espiritual com as mãos lotadas, não vazias. Então, tem que valer a pena, tem que ser importante a nossa reencarnação, sim. O nosso tempo está no final, então não vai dar para me passar aqui os slides de estudo da Gênesis, do Livro dos Espíritos, mas acompanha exatamente, depois vocês podem ir lá, capítulo 2 do Livro dos Espíritos e a Gênesis no seu capítulo 11. Tem? Então vamos passar só rapidamente, não é para vocês se prenderem a ler, só para a gente passar algumas coisinhas desse estudo aqui, porque o importante é isso,
a gente fazer valer a pena esse momento presente de estarmos vivos. Não importa o que a gente passou, aquilo é aprendizado. Tem que acrescentar no nosso espírito como aprendizado. Não vamos ficar presos ao passado, sentindo remorso, culpa, ou então sentindo raiva, ressentimento do outro, ou das situações ou das pessoas. Vamos viver o aqui e agora da melhor forma. Olha, aqui os espíritos estão falando, né? Kardec conversando. Qual é a finalidade da reencarnação? Levar-nos à perfeição. É o que a gente comentou, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Gente, não dá para a gente ficar só na erraticidade. Ah, a hora que a gente desencarnar está tão bom, eu penso aqui, quero estar lá nos Estados Unidos, eu chego, não preciso de comprar voo, não preciso nada, né? Não é assim. Assim como a gente tem um prazo para a nossa reencarnação, para a nossa existência, nós temos prazo também para ficar na espiritualidade lá. Até chegarmos, lógico, a espíritos perfeitos. Então, se a gente não vier, se a gente ficar adiando, a gente também paga o preço, viu? A gente não está aproveitando. A mesma coisa que se a gente diminuir a nossa existência quando encarnado. Tudo é embaixo de lei, viu, gente? Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Tem. Porque Deus não faz diferença para a gente. Ah, aquele é mais bonitinho, aquele nasceu não sei aonde. Não. Somos todos iguais perante Deus, com o amor de Deus igual para todos nós. Então, e aí? E aquele que faz tudo certinho desde o início? Melhor. Não passa pelas provas que nós temos que passar na reencarnação de, sei lá, inveja, orgulho, ciúmes. Aquele espírito que já vai, mas já sofre, já não sofre, né? O que a gente sofre ainda, tendo que aprender. Nenhum de nós estamos isentos de passar pelos testes que precisamos passar. É isso que eles estão falando. Então, aquele espírito que já enxerga e já faz melhor, não sofre o que de repente a gente tem que sofrer pela nossa ignorância, né? Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento, ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Fluido perispiritual, gente, isso aqui está querendo dizer, não se preocupe em ler. Quando nós temos a ligação com o nosso corpo, é exatamente na concepção da nossa existência, né? Na concepção, teve o ato sexual, então vamos dizer que veio a gravidez. A concepção, naquele ato que se veio a gravidez, já é ligado um fio fluídico. Aí o que acontece? Quando é concluído a ligação, quando a gente reencarna, na hora que dá o choro lá. Só que aí, nesse período, o fio vai se estreitando, vai encolhendo e vai juntando. Por isso que dizem, peraí, então se tomar a pílula do dia seguinte, se fizer isso não é aborto? É aborto se tiver a concepção, gente. É considerado aborto, tá? Tem, inclusive, algumas falas nossas lá na TV e na rádio Boa Nova. Quem quiser, depois eu convido vocês para se inscreverem lá no meu canal, youtube.com/Celina Sobral. Nós temos os programas da TV, algumas respostas, preces, outras palestras. Então, a gente convida vocês, quem se interessar em acompanhar, né? E ouvir de vez em quando preces, palestras, etc. E esses programas. E tem uma resposta que é baseada nessa situação do aborto, na pílula do dia seguinte, etc. Então, logo que o espírito se reencarnar, né, ele vai realmente se esquecendo das coisas do passado, fica essa lembrança, como ficou do nosso amigo, a sensação de que ele tinha sido muito mal e que precisava, né, arcar com as consequências da escolha e mudar, para poder mudar também a sua situação perispiritual. Então, aqui, o Kardec diz para a gente que é necessidade a nossa encarnação. Olha como a gente não pode ficar pensando em acabar com a vida, acabar com o nosso tempo, diminuir o nosso tempo, voltar logo para a pátria espiritual por conta dos nossos entes queridos estarem lá. Se a gente fizer isso, aí que a gente não vai reencontrar, viu, gente? Demora mais para reencontrar. Vamos, mas demora mais. Então, nós passamos muito mais tempos na espiritualidade do que reencarnados. Por isso que temos que fazer valer a pena.
Então, de jeito nenhum, a reencarnação é uma punição, os espíritos falam para a gente, como a gente possa pensar, mas é uma necessidade do espírito progredir. Então, vamos valorizar o nosso dia a dia, vamos agradecer por tudo que vem ao nosso encontro, vamos aplicar os ensinamentos do Evangelho, nos esforçando para nos tornarmos seres humanos melhores, para que não venhamos a sofrer pelos nossos próprios atos, como foi essa história que veio para a gente hoje. Gente querida, Neuza querida, obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Gratidão pela presença de vocês, pela energia, pela atenção. Que Deus abençoe muito, muito cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade. Gratidão. Obrigada. Obrigada.